Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar prosseguimento à mensagem que preguei aqui no domingo passado. 7 coisas que Satanás não quer para o ser humano. Eu parei na segunda coisa que Satanás não quer para o ser humano. Eu disse aqui que Satanás não quer que o ser humano acredite que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. E disse também que o diabo não quer que a pessoa aceita o Filho de Deus como Senhor. E essa mensagem está disponível no meu canal de vídeo no YouTube. Glória a Deus. Hoje desejo falar pelo menos mais 2 coisas, porque o tempo não permite que concluamos esta mensagem nesta noite. Mas vamos falar a terceira coisa que o diabo não quer para o ser humano é ser generoso. Amém? Guarde bem na sua cabeça isso. Satanás não apenas ele não quer que a pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus, que aceita o Filho de Deus, porque isso tem a ver com a vida espiritual, mas Satanás sabe que o ser humano, a palavra já diz, ser humano, porque nós ainda somos humanos, nós não fomos transformados em anjos ainda. Nós temos um corpo, nós não somos só uma alma andando por aí afora, nós não somos só um espírito andando por aí afora, nós somos ser humano, nós temos um corpo que precisa de coisas desta vida, né? Por exemplo, eu vim de Belo Horizonte hoje, eu precisei de um veículo para me trazer. Porque se eu não tivesse o veículo, eu não estaria aqui nesse momento. Porque eu ainda não sou anjo. Porque se eu fosse anjo, eu poderia me locomover numa velocidade relâmpago. Então Satanás, ele quer que o ser humano seja mesquinho. O diabo não quer que o ser humano seja generoso. O diabo não quer que o ser humano tenha a generosidade como a marca da sua vida. Amém? Porque o diabo sabe a palavra de Deus. E o diabo sabe que a pessoa mesquinha, a pessoa miserável, diz a Bíblia, que ele pode até possuir muitos recursos materiais, mas nunca vai se sentir realizada, né? Como nós temos um colega ali, né, irmão? Tem um tanto de carro, mas está lá ocupando até o espaço da casa do irmão, entulhando o terreiro do irmão. Nenhum dos carros anda. Então quer dizer, a pessoa miserável pode até ter muito recurso material, mas não é uma pessoa realizada. Eu tenho certeza que esse irmão, eu não vou citar o nome, né, poética, que está guardando o carro para esse outro irmão, materialmente ele se sente muito mais realizado do que o outro que está guardando aquela carraiada lá, né? E ele não mora no prédio, o outro mora, mas é miserável, né? Então o que acontece? A pessoa miserável, mesquinha, ela pode até ter muito recurso material, mas nunca vai se sentir uma pessoa realizada, uma pessoa satisfeita. Sempre ela sente que está faltando alguma coisa. Então o diabo não quer que o ser humano seja generoso, porque o diabo sabe do que a Bíblia diz, do que Deus promete para o generoso. Então nós vamos conferir aqui agora na Bíblia
Segundo Coríntios 9, versos 6 a 15, existe uma promessa para o generoso. E eu já quero dizer que generosidade não tem nada a ver com a quantia do que você tem. Amém? Porque a viúva de Lucas capítulo 21, o dinheiro que ela tinha era só para comprar o almoço ou a janta. Mas ela foi generosa. Ela foi tão generosa que Jesus, que estava observando os ofertantes, Jesus viu os ricos lançar muito dinheiro. E aí Jesus falou em Lucas 21, verso 1 a 4, que a oferta da viúva pobre, ela foi maior do que a oferta dos ricos, porque os ricos estavam dando muito dinheiro, mas era resto, né? Você pode dar R$1.000 aqui, R$1.000, mas se for resto, para Deus não vale nada. Mas se você der R$10, R$100, com sacrifício, Deus vai honrar a sua oferta e vai considerar ela uma grande oferta. Então até o mendigo pode ser generoso, porque se ele ganha um pão, ele não vai dar o farelo de pão para o outro mendigo, ele vai dar pelo menos a metade do pão. E hoje tem um tanto de crente dando farelo para Deus, farelo para o irmão, farelo para a obra de Deus. Aquilo que sobra, aí joga na salva. Aquilo que sobra, aí dá para o irmãozinho. Deus não precisa de resto. Deus precisa mesmo que a sua oferta seja a oferta da viúva pobre, mas que seja oferta generosa. Mesmo que seja R$1, mas que seja R$1 com sacrifício. Porque a generosidade não tem nada a ver com a quantidade. Tem a ver com a disponibilidade da pessoa, o desejo e a atitude de contribuir sem miséria. Amém? E o diabo sabe o quanto esse assunto é sério. Então ele tapa a mente dos crentes para não entender. Mas hoje nós vamos mostrar aqui na Bíblia. Segundo Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, verso 6 a seguir, que está escrito assim, olha, você pode ficar sentado se você desejar, porque eu vou ler muitos versículos. Se desejar ficar em pé, também pode. Está escrito assim, olha, preste atenção no que eu vou ler. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. Você está vendo o que a Bíblia está falando? A viúva pobre de Lucas 21, verso 1 a 4, semeou pouco, não foi? Foi? Foi não, ela semeou muito. Ela deu um tiquinho de dinheiro, mas para ela era muito, porque ela não deu resto. Hoje está difícil fazer a obra de Deus, porque a maior parte dos crentes acha que a obra de Deus precisa de resto. Amém? Até o pobre pode dar muito. Quem semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia em abundância ceifará. A palavra que está falando. E eu estou explicando bem explicado aqui, porque tem gente que gosta de sair metendo a língua quando fala. E eu não estou pregando só para vocês, eu estou pregando para centenas e milhares de pessoas pela internet, pelos outros meios de comunicação. Então eu estou explicando bem explicado que a viúva pobre de Lucas 21, verso 1 a 4, ela tinha o dinheiro só para comprar uma refeição. E ela deu tudo. Mas era pouco que ela deu. Mas para Deus foi muito. Então eu estou explicando aqui que Deus mede a nossa oferta não é pelo valor monetário, não é pela quantidade, é pela intensidade do sacrifício.
Qual é o sacrifício que você está fazendo para dar esta oferta? Se você não está fazendo sacrifício nenhum, você pode dar 10 mil reais, se for o resto, para Deus é pequena oferta. Eu estou explicando bem explicado, porque hoje existe um monte de crente que quando fala em dinheiro, quando fala em oferta, só vive metendo pau, é porque você não conhece a palavra de Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus tem prazer naquela pessoa que oferta para o pobre e oferta para a obra de Deus com alegria. Aquela viúva pobre, ela estava dando ali aquele tiquinho, mas era com sacrifício e ela estava com muita alegria. Existe crente que quando dá dízimo, fica até perguntando, será que eu tenho que dar mesmo? Porque eu estou na graça, né? É porque o diabo já encheu o coração desses crentes, igual encheu o coração como é que é lá de Atos capítulo 5? Ananias e Safira, né? Eles venderam a propriedade por um valor e chegou com a metade. Mas eles não morreram porque deram a metade, não. Eles morreram porque mentiram para o Espírito Santo, porque mentindo para o homem de Deus, está mentindo para o Espírito Santo. Mentiu para Pedro, por isso eles morreram. E hoje existe um monte de Ananias e Safira que tem o coração nas coisas materiais. Glória a Deus. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Isso aqui traz uma ideia de eu contribuir, e Deus me devolver multiplicado, para eu continuar fazendo mais obras. Vamos supor, eu ajudo 10 pessoas. Aí Deus me devolve multiplicado. Aí eu não guardo ele não. Eu uso para ajudar 30 pessoas. Amém? E aí Deus me devolve multiplicado de novo. E eu já posso ajudar 100 pessoas. Amém? É isso que está falando a Bíblia. Veja bem. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também para o quê? Multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência. Enriquecer para continuar praticando o bem. Não é para apenas viver melhor ou acumular. A qual faz que por nós se deem graças a Deus. Está vendo? Por causa da sua boa obra, alguém vai falar graças a Deus. Eu estava precisando desse dinheiro para comprar um remédio e o irmão me deu. Graças a Deus. Eu estava precisando aqui de fazer esse reparo na minha casa aqui, porque quando chovia, goteirava tudo, molhava tudo, mas graças a Deus, o irmão me ajudou e eu consegui trocar o telhado. Graças a Deus, a minha família estava precisando de uma cesta básica e a igreja, o irmão chegou com a cesta básica. Graças a Deus. A sua oferta, ela rende louvor a Deus. Por isso o diabo quer que você seja miserável. Você não ajuda ninguém, nem da sua família. Você não ajuda ninguém. Você não preocupa com necessidade nenhuma da obra de Deus. O diabo quer que você seja miserável, porque quando a pessoa é miserável, o diabo está sendo glorificado. Porque você está prestando miséria e colhe miséria.
Verso 13. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Olha para você ver. Aqui está falando que o ato de ofertar para o pobre para a obra de Deus tem valor de submissão ao Evangelho de Cristo. É um dos valores por trás da oferta. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso. Um dos valores espirituais por trás da oferta, daquilo que você entrega para a obra de Deus e daquilo que você entrega para o pobre, um dos valores espirituais que tem por trás é o valor de submissão ao Evangelho de Cristo. Você está provando que você se submete às ordens do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus sempre falou da generosidade. Ele até falou para o jovem rico: vende tudo e dá para os pobres. Ele até falou em Lucas 12:33, vende o que tendes e dai esmolas. Jesus sempre falou da generosidade. E nós vemos uma crentalhada miserável, sabe? O vizinho pode estar precisando de um pacote de arroz, não tem coragem de dar. Eu conheço pessoas que deixam caruchar lá o arroz, mas não dá para o necessitado. E é crente, é pregador do Evangelho, é dirigente de igreja, diz que é pastor. Papo furado. A generosidade marca a vida do verdadeiro cristão, né? Não está o irmão ali? Nós ficamos sabendo que uma família estava precisando, nós levamos alguma coisa. Amém? Porque é crente, acredita na palavra, a fé verdadeira. Agora o crente da fé fingida só fica guardando dinheiro, só fica acumulando para si. E a Bíblia fala que o avarento não vai para o céu. É por isso que o diabo quer que você seja mesquinho, porque até a salvação você vai perder. Porque a miséria está escrito em 1 Epístola de João, capítulo 3, versos 17 e 18, que a pessoa mesquinha não tem o amor de Deus no coração. E sem amor você pode fazer até fogo cair do céu. Você não vai para o céu. Amém? Você que vai me ouvir, está me ouvindo pela internet, você faz fogo aí, né? É um fogaréu tremendo, né? Mas passa o mês inteiro, não ajuda nem a família da sua igreja. Passa o mês inteiro, você não vê ninguém necessitado, mas está fazendo um fogaréu cair na igreja, está rebelando, está curando, mas tem uma família passando fome dentro da igreja e você não faz nada. Tem um obreiro que está dando a vida pela obra e você está só embolsando o fruto do trabalho dele e não dá nada para ele. Notando tudo, Jesus está notando tudo. O evangelista vem lá de perto dos infernos para pregar na sua igreja e você vem dar a passagem. Você não tem coragem de dar nem oferta para comprar o lanche do caminho. Você pode fazer fogo aí do céu. Você está perdendo seu tempo. Oricanda é bem, aleluia! Eu acho que não vai dar para falar de duas coisas não, viu? Eu acho que é só de uma coisa mesmo. Ser generoso ou generosa. O diabo não quer que você seja generoso ou generosa. Glória a Deus. E pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Verso 14. E pela sua oração por vós, está vendo? Paulo está falando que os necessitados, ao receber ajuda, iriam orar, né? Isso pode trazer para a obra de Deus também. Uma alma chega aqui já para tirar a própria vida. Uma alma chega aqui já em desespero. Aí ela recebe a bênção através dos obreiros que aqui estão. E aí
ela levanta a mão e fala: graças a Deus que alguém ajudou a pagar a despesa dessa obra, para que eu encontrasse essas portas abertas. Graças a Deus que alguém contribuiu para manter essas portas abertas. Aí a pessoa vai orar em teu favor. Você que ajuda a obra de Deus estará recebendo a oração dessas almas. Elas vão glorificar a Deus, porque alguém contribuiu para que a obra pudesse prosseguir. Por isso que o diabo quer que você seja miserável, né? Miserável. Porque está falando aqui, o verso 14, que Deus vai ser glorificado até pela oração dessas pessoas. Tendo de vós saudades, por causa da excelente graça que em Deus há. O valor de graça também é um dos valores espirituais por trás da oferta. A pessoa que tem a graça de Deus, ela imita a Deus. E a graça de Deus não é só falar língua estranha. E a graça de Deus não é só trabalhar com os dons do Espírito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5: seus imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo a Deus em cheiro suave. Quem tem a graça de Deus no seu coração, imita a Deus. E a Bíblia diz em João 3, verso 16, que Deus amou tanto a humanidade, que Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho, mas Ele colheu muitos filhos, porque muitos aceitaram o seu Filho como Senhor e Salvador, e foram transformados de criatura para filhos de Deus. Então Deus plantou um filho, e Ele está colhendo muitos filhos. Aleluia! Aleluia! E Ele plantou o melhor. Aleluia! Ele plantou o melhor que Ele tinha. Ele plantou o seu filho, e agora ele tem colhido muitos filhos. O cachaceiro drogado aceita Jesus e é transformado em filho de Deus, porque a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 10 a seguir, que Jesus veio para Israel, mas Israel não aceitou Jesus. Mas quem aceita Jesus, seja judeu ou Israel ou gentios, Deus dá para essa pessoa poder de ser transformada em filho de Deus. Então Deus plantou um filho, Deus deu o melhor que Ele tinha, Jesus Cristo, e agora Ele está colhendo, porque a pessoa aceita Jesus e ela é transformada em filho de Deus, é filho de Deus. Então Deus plantou o melhor e Ele está colhendo o melhor. Se você plantar o melhor na obra de Deus, se você plantar o melhor na vida do necessitado, a Bíblia garante que você vai colher o melhor. Você vai colher o melhor. O rabacanda labasteira e me canda labaia. A rabacanda labasteira e me canda labaia. Sai, espírito de miséria, em nome de Jesus Cristo, aleluia. João de Covanai de Rabassuri de Covanavaha. Orienda labasteira e me canda labaia. O nosso Deus é rico, Ele é dono do ouro e da prata, e Ele vai operar, Ele já está operando na vida dos generosos. Ele já está operando. Se você é uma pessoa generosa, pode esperar, mais cedo ou mais tarde, a vitória vai chegar na sua vida. Aleluia, aleluia. Não deixe o diabo fechar sua mão para o necessitado. Não deixe o diabo fechar sua mão para a obra de Deus. Existem muitos ministérios que são empresas, mas existem muitos ministérios que são obra de Deus mesmo. Investe na obra de Deus de verdade. Observa qual igreja que está pregando a verdade e investe nessa obra, porque você vai ver a mão de Deus.
Arabassuri me comanai. Chão de candalabassuri me comanai. Orenda alabassuri me comanai. Se essa igreja que você está nela só fala em dinheiro, não prega a palavra de Deus, cai fora daí, para de entregar os dízimos de oferta aí, porque não está preocupado com a tua alma, mas investe o teu dízimo, investe a tua oferta em uma igreja que está ensinando de verdade, que está pregando de verdade a palavra, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua empresa, o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai mudar, ele vai mudar. Ele vai mudar, ele vai fazer você conseguir posições dessa terra que você nunca possuiu. Você vai conseguir, nós iremos conseguir. A palavra de Deus garante, aleluia. Olhando a Alabassuri me comanai, Alabassuri me comanai, aleluia, glória a Deus. Alabassuri alabaia. Dê um pontapé nesse espírito de miséria que tem falado na sua mente nessa noite. E seja generoso. Seja generoso, aleluia. Orienta labai, aleluia. Chão de cobanai, de rabassuri me cobanai. Ah, se os crentes todos fossem generosos. Ah, não seria tão difícil fazer missão. Ah, se os crentes entendessem o que Deus nos fez entender a palavra, não haveria tanto crente na miséria, vendendo almoço para comprar a janta. Aleluia! Claro que tem que trabalhar, né? Não espera cair do céu, não. Glória a Deus! Verso 15, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Agora abra aí para você ver Provérbios capítulo 11. Abra aí. Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Versículo 24. Presta bem atenção no que a Bíblia está falando aqui, ó. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Eu estou com a Bíblia aqui que ela fala bem mais claro. Eu vou ler para você ver. Eu vou ler aqui, nessa Bíblia aqui, ó, que ela vai falar bem mais claro. Olha para você ver, presta atenção. Há quem dê generosamente, sem miséria, e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Você está vendo o que eu estou lendo aqui? Ou isso aqui não vale mais nada? Há quem dê generosamente, como a viúva pobre de Lucas 21, verso 1 a 4. E vê aumentar suas riquezas. Outros retêm para si o que deveriam dar e caem na pobreza. Eu creio nisso aqui. O verso 25. O generoso prosperará. Aleluia! O diabo não quer que a pessoa seja generosa, porque se ela for generosa, ela vai prosperar. Porque nada impede Deus cumprir a palavra dele. O diabo pode fazer você ou eu, se a gente der lugar, não acreditar
Não ser generoso, dando ouvido às suas vozes, né? Que tem muitas vozes que vêm na cabeça da gente, que às vezes a gente pensa que é a gente pensando, mas não, é o diabo, é os espíritos malignos, né? Então, se eu der espaço, o diabo pode fazer eu ser miserável, mas ele não pode impedir Deus cumprir isso aqui, ó. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Na sua Bíblia aí diz, verso 25, né? Quem regar, não é regrar. Regrar é usar pouco para economizar. É regar. Como molhar uma planta com regador. Quem regar, aqui ó. A alma generosa engordará. Mas não é engordar no sentido literal, não. É prosperar. E o que regar, também será regado. Hoje você ajuda alguém, amanhã alguém vai te ajudar. Hoje você tem compaixão da obra de Deus, amanhã Deus vai te abençoar. Hoje você rega a obra de Deus com a sua oferta, com seu dízimo, como a viúva pobre, até sem poder, sem miséria. Mas vai chegar a hora que vai cumprir isso aqui, ó. Você também será regado. Sabe por que a maior parte dos crentes vive na miséria o tempo inteiro? Porque deixou o diabo e a carne fazer eles fecharem as mãos. Porque infelizmente, existem muitos obreiros que ficam arrumando tanta pataquada na igreja para enganar o povo e pegar o dinheiro deles, que o povo até deixou de acreditar na Bíblia. Existem muitos pregadores que arrumam tanta palhaçada para poder fazer as pessoas ofertar, que aí o povo ficou diz que ficou esperto, né? Mas está caído na do diabo. Porque o diabo quer que a pessoa seja miserável. Então, por causa desses irresponsáveis, que ficam inventando tanta coisa para tomar o dinheiro do povo, a cretaiada deixaram de acreditar nas promessas de Deus, que fala que é bom do que se recebe. Lucas 6, verso 38, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transportando vos darão, porque com a mesma medida, com que medidos vos medirão de novo. Mas um erro não justifica o outro. Se tem uns pilantras querendo arrancar seu dinheiro e não é homem de Deus, cai fora desses pilantras. Mas existem outros que são homens de Deus, que estão pregando a verdade. Existem igrejas que são empresas, mas existem igrejas que são igrejas mesmo, que estão pregando a salvação, que estão pregando a verdade, estão combatendo o pecado. Então não seja miserável, ajuda esses homens de Deus, ajuda essas obras, aleluia! Glória a Deus! Não deixe o diabo fazer você ser miserável. E a parte financeira não muda com jejum e oração não, viu? Muda é plantando. Fica na sua casa jejuando e orando. Se você é lavorista, não vai lá, como diz o outro, bater palhada. Não vai lá arar a terra para plantar o milho e o feijão, não. Que você vai ver se o seu jejum e oração vai fazer nascer milho e feijão lá. A não ser se não houver milho e feijão para plantar, e Deus faz um milagre. Mas se tem milho e feijão para plantar, você tem que ir lá e plantar. Tem que ir lá e plantar o feijão, tem que ir lá e plantar o milho, tem que ir lá e plantar para você comer. E o miserável gosta de jogar para Deus. Não, Deus vai prover. Não, pode deixar que Deus vai prover. Já proveu, está no bolso do miserável. Eu estava em Belo Horizonte.
Aí tinha uma irmã precisando de uma cama. Veio do interior. Aí alguém falou, Deus vai preparar. Eu falei, não, já preparou. Está aqui no nosso bolso. Vamos lá comprar. Já preparou, rapaz? Vamos enfiar a mão no nosso bolso aqui, ó. Vamos lá comprar. Fomos lá e compramos a cama para a irmã. E era uma jovem, Deus abençoou. E hoje as coisas mudaram. Ela já se casou, já tem filhos. É assim que funciona. É assim que funciona. Deus já preparou o dinheiro, está na conta do desgraçado, está no bolso do infeliz, e ele está orando para Deus preparar. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, verso 14. Alguém chega na sua casa pelado com a mão no bolso. Aí você faz uma oração. Meu Deus, eu profetizo em nome do teu filho amado, que vai aparecer a calça, aí no caminho vai aparecer alguém. Tiago, capítulo 2. Leia aí para você ver, para ver se eu estou falando abobrinha. Está cheio de crente desse jeito. Olha para você ver. Capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, não é para a alma não, para o corpo. Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Hoje está cheio de crente assim. Às vezes eu converso com pessoas e falo assim, olha, nós estamos numa missão, pregando a palavra de Deus, esse mês foi difícil pagar as contas. Deus vai preparar, pode ficar tranquilo que Deus vai preparar. Eu dou graças a Deus que Deus separou aqui a serva do Senhor, que tem muita fé e tem ajudado muito aqui, né? Tem fé e tem obra. Essa irmã aqui, ó, tem fé e tem obra. E tem outros aí também que tem fé e tem obra. Mas eu converso pela internet ou com alguns por aí, e às vezes eu falo, esse mês foi difícil. Não, irmão. O Senhor é o dono do ouro e da prata, aleluia. Pode ficar tranquilo que o Senhor vai preparar. Mas o desgraçado nunca fala assim, não, irmão. Eu posso dar R$5. Eu posso dar 10. Eu posso dar R$1. Porque se o crente não pode dar R$1 para a obra de Deus, amém? Glória a Deus. E eu estou lendo a Bíblia aqui, porque nós temos que quebrar esses espíritos de miséria. Nós temos que quebrar esse demônio que ocupa espaço no coração dos crentes carnais, avarentos, para prejudicar a própria vida deles e a obra de Deus. Amém? O diabo não quer a generosidade. Agora, eu não sei se você viu aqui o que eu li aqui em Provérbios 11, 24 e 25. Você viu? O que eu li lá? Que tem uns que espalham, né? Ajuda um, ajuda o outro, ajuda a outra. E só vê os seus bens aumentar. Foi isso que nós lemos aqui, foi ou não foi? E outros que guardam para si o que devia dar,
Quer dizer que existe bens que vêm na nossa mão que não é para nós. É para ajudar alguém, é para ajudar a obra. Mas a pessoa guarda para ela e cai na pobreza. Amém? Bom, eu estou explicando o Provérbio 11, 24, 25. E eu desafio qualquer um me provar aqui que eu estou errado. Eu desafio você aí pela internet que vai meter a língua. Prova para mim que eu estou interpretando errado esses dois versículos. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler agora. Glória a Deus. As horas não permitem, mas vamos ler aqui ainda. Eu já citei Lucas 6,38, né? O que está escrito lá? O que Jesus falou? Dai, né? E vos será dado. Não precisa nem falar que você já sabe. Agora vamos ler Deuteronômio 15, verso 11, a seguir. Abra aí, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 15. Verso 7 a 11. O que está escrito aí? O que está escrito? Olha para você ver. Quando entre ti houver algum pobre de entre teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno, que teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada. Agora preste atenção no final do versículo. E que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Quer dizer que fechar a mão por necessitado, é claro que se o cara é preguiçoso e não quer trabalhar, você tem que dar uma varinha de ferrão, né? Porque a Bíblia fala que quem não quer trabalhar não pode comer. Mas a Bíblia fala também em Coríntios 9, verso 14, 1 Coríntios, que quem prega o Evangelho vive do Evangelho, né? Então eu estou falando de pessoas que não têm chamada especial para o Evangelho. Tem que trabalhar. Não é viver de ajudinha a vida inteira, não. Quem não quer trabalhar não pode comer. E a Bíblia diz em Timóteo, capítulo 5, verso 8. O que está escrito em Timóteo? Capítulo 5, verso 8. O que está escrito? Abra aí. Se alguém não cuida dos seus, da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então a pessoa, principalmente o crente, tem que trabalhar e cuidar da família. Porque se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, abre aí. Encontrou aí? Encontrou? Negou a fé, está negando a fé, e é pior do que o infiel. Timóteo, capítulo 5, verso 8, já citei para você. Está escrito desse jeito lá. Mas temos que abrir a mão para os necessitados. O verso 10, Deuteronômio 15. Livremente lhe darás
e que o teu coração não seja maligno. Tá vendo? Não é dar e teu coração maligno, não. Não adianta nada dar e sair metendo a língua, né? E que teu coração não seja maligno quando lidere. Agora veja a promessa de Deus aqui, ó. Pois, por essa causa, que causa? Porque deu. Por essa causa, te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra. Você faz o quê? Você é pedreiro, você é servente, você é porteiro, o que você é? Se você for generoso, generosa, ajuda os necessitados, investe na obra de Deus, o Senhor vai abençoar, aqui ó, a obra e em tudo do que puser a tua mão. Qualquer serviço que você for fazer, né? Ah, eu não tenho emprego. Fabrica um emprego. Ah, eu não tenho serviço. Fabrica um serviço. Ora a Deus, pede a Deus uma ideia e coloca a mão em alguma coisa. Certa vez eu estava desempregado, fui fazer tempero para vender. Cheguei a ganhar, teve um mês que eu ganhei R$1.500 no mês, fazendo tempero para vender. R$1.500, cheguei a ganhar no mês. Daria mais de 2 salários, quase 3 salários. Então você tem que ser uma pessoa generosa e coloca a mão em alguma coisa para fazer, que Deus vai te abençoar. Qualquer serviço que você for fazer, Deus vai te abençoar. Basta você ser uma pessoa generosa, ajuda o pobre, ajuda a obra de Deus. Aqui está falando, e por causa disso Deus vai abençoar o trabalho da tua mão. O verso 11: pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, é uma ordem, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Está vendo aí o que Deus está falando na palavra dele? Satanás conhece esses textos e o diabo não quer que nós sejamos felizes na área financeira. Por isso ele trabalha com seus demônios para que a gente não seja generoso, para que nós não sejamos generosos. Mas ele está repreendido em nome do Senhor Jesus. Provérbios 22, verso 9, abre aí. Provérbios 22, verso 9. A terceira coisa que Satanás não quer para o ser humano é que ele seja generoso. Porque se for generoso, estará derrotando os espíritos de miséria. E estará rendendo glórias para Deus. E estará contribuindo para que almas sejam salvas. Provérbios 22, verso 9. O que está escrito? O que é de bons olhos será o quê? Abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Quem tem os bons olhos, porque a pessoa que tem um olho maligno, quando vê uma pessoa necessitada, fala assim: ah, tá assim porque não quer trabalhar, ah, tá assim por causa disso, tá assim por causa daquilo. Não interessa por que está. Se está assim por causa de preguiça, ou por causa de algumas atitudes erradas, deve dar um conselho, ou seja, dar o peixe, né? E dar a vara para a pessoa pescar. Antes de sair metendo a língua, dá o peixe e dá a vara. Aí, se não quiser usar a vara para pegar mais peixe, o anzol, aí deixa passar fome. Mas temos que dar o peixe.
Amém? Então aqui está falando que quem tem os olhos bons será abençoado, porque deu do pão ao pobre. Amém? Agora, capítulo 17, verso 19. É o último versículo dessa terceira coisa que Satanás não quer para o ser humano. É o último versículo, Provérbios 17, verso 19. O que está escrito aí? Não, é 17. Não, é 19 e 17, desculpa. Está escrito assim, ó. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Aqui está falando que quem tem misericórdia do pobre, e quando fala pobre, você pode incluir também a obra de Deus. A obra de Deus não é pobre, mas ela precisa de manutenção. Então você pode incluir a obra de Deus, porque a terra Deus deu para os homens, e para alguma coisa que da terra ser usada para Deus, o ser humano tem que abrir mão disso. Deus entregou a terra na mão dos homens, da humanidade. Está escrito. É por isso que Deus falou para Moisés: Moisés, o ouro que está na mão de Israel é meu, mas fala para eles me dar, para eu construir, né? Utensílios para a minha casa. O ouro não era de Deus? A acácia não era de Deus? Os pelos de texugo e etc. não era de Deus? A prata não era de Deus? Então por que Deus mandou Moisés falar para Israel? Fala para Israel me dar aquilo que eles quiserem. É porque é de Deus, mas Ele deu na mão da humanidade. E para Deus usar essas coisas, o homem tem que pegar de bom coração e entregar para Deus. É por isso que existe essa expressão, dá para Deus. Porque Deus fez tudo e entregou tudo na mão do homem. Deus fez tudo e entregou tudo na mão da humanidade. Mas a humanidade é tão egoísta que quando Deus pede alguma coisa para a obra dele, a humanidade nega. É como um pai que trabalha o mês inteiro e pega todo o seu salário e coloca na mão do filho. E aí depois o pai fala assim: meu filho, eu quero dar um passeio na praça, tomar um sorvete, me dá aí tantos reais. Aí o filho não dá. E agora o pai não tem mais o direito legal de tomar o dinheiro do filho, porque já foi passado para o filho. E assim também Deus é dono de tudo, mas Ele entregou tudo na mão do ser humano. E para Ele usar alguma coisa que está na mão do ser humano tem que dar para Deus, o ser humano tem que devolver para Deus. É por isso que Ele disse: tornai para mim e eu tornarei para vós. Quando você pega no que Deus te deu e dá para Deus, Deus te devolve multiplicado. Aleluia! Quando você não coloca o coração naquilo que Deus te deu, e você abre a mão para o pobre, e você abre a mão para a manutenção da obra, Deus, Ele te devolve multiplicado. Ele faz milagre na sua vida, porque Ele vê que você é como Abraão, que não colocou o coração no filho. Amém? Glória a Deus. Abraão não colocou o coração no milagre. Tem pessoas que recebem o milagre, seja em qualquer área, principalmente financeiro, e colocam o coração nas coisas. Amém? Eu tenho consciência do que eu estou pregando. Glória a Deus. Então eu terminei aqui a terceira coisa que Satanás não quer para o ser humano.
é ser generoso. E eu provei aqui pelas Escrituras, porque a missão do diabo é matar, roubar e destruir. E você viu aqui pelas Escrituras que o generoso será abençoado, e Satanás não quer isso. Satanás quer ver as pessoas na miséria, né? A miséria. Deus, Ele não quer ver o ser humano na miséria. A prova disso é que Ele fez o mundo antes de fazer o homem, né? O que Deus detesta é a pessoa colocar o coração naquilo que ela tem. O que Deus detesta é isso. Se ser rico fosse pecado, Deus é culpado de Jó ter pecado, se ele tivesse pecado por ser rico, porque foi Deus que deu ele a riqueza. E quando ele perdeu, no final ele conquistou muito mais, né? E se a riqueza fizesse o servo de Deus, porque muitos falam aí, não, Deus não dá riqueza, porque senão vai desviar o coração. Você sabe aquela pessoa que quando melhora na vida, abandona Jesus? É porque o coração dela não é todo de Jesus. Porque Jó, o coração dele era de Deus. Então quando ele era rico, o coração dele era fiel. E quando ele ficou pobre, o coração dele continuou fiel. E quando ele tornou ficar mais rico do que era, o coração dele continuou fiel. Então a riqueza não toma o coração de ninguém, se esse coração realmente é de Deus. Nem a riqueza e nem a pobreza tira a pessoa de Deus, se ela realmente é de Deus. Existe um monte de crente defendendo a pobreza. E levanta 5 horas e vai trabalhar em busca do dinheiro. Né? Fica reclamando do governo, reclamando do salário, e está contra a riqueza. Eu ouso dizer que esse salário mínimo que os brasileiros recebem, não foi Deus que inventou. Se não foi o diabo, foi a má administração desses governos, viu? Eu gostaria que algum governo, deputado, estivesse ouvindo isso. Esse salário desgraçado, miserável, como é que o pai de família com 5 filhos vai cuidar, vai dar faculdade, vai pagar essas passagens desgraçadas de ônibus aí, para ir para o inferno trabalhar? Nessas capitais aí, entra dentro daqueles ônibus, é como uma sardinha, né? Paga uma passagem absurda, ganha um salarinho miserável, é tanto desconto que vem no salarinho. Isso não é de Deus. Se não foi o diabo que inventou, se não foi Faraó, Faraó representa o diabo. Foi a má administração desses deputados, desses senadores, desses governos, né? A má administração. Ah não, porque fulano não sabe fazer um serviço melhor. A categoria do serviço do fulano é baixa, então tem que receber baixo. Uai, investe na formação então do indivíduo, porque aí ele vai ter mais intelectualidade, ele vai ter mais capacidade para exercer uma profissão que ele mereça um salário melhor, para que não viva nessa miséria desgraçada. Certo é que tem que solucionar o problema. Eu vi falar que São Paulo está sem água, né? Mas só que quando chove, a água carrega os carros. Olha para você ver a má administração. São Paulo está sem água. Eu vi a notícia hoje. Tem que racionalizar a água, né? Mas se der uma chuva lá hoje, a chuva carrega os carros. Então uma hora a água carrega os carros, uma hora a água derruba a casa e mata a família, e outra hora a família fica sem água até para tomar banho. Isso é de Deus, meus irmãos.
Isso não é de Deus, não. Isso é do capeta ou é da má administração desses infelizes. Que história é essa? Uma carrega o carro e a água da chuva carrega o carro, mata famílias, e outra hora a família está sem água para tomar banho, para comer, para fazer comida. Isso é de Deus. O que adianta essa tecnologia, esse avanço da ciência? O que adianta? Né? Então Satanás, ele quer que o ser humano vive nessa situação aí. E uma das coisas que ele faz para alcançar o objetivo dele, ver o ser humano na miséria, é fazer ele fechar a mão, ó. Fica falando na cabeça dele, dá dízimo pro pastor? Dá dízimo lá pro fulano? Se tem uma igreja que não merece seu dízimo, existe outra que merece. Se tem um pregador que não merece sua oferta, existe outro que merece. Se tem um preguiçoso que não quer trabalhar, não merece sua cesta básica, existe outro que está trabalhando e fazendo isso aqui, ó, para conseguir cuidar da família, que merece. Então não existe desculpa para não ser generoso, porque ser generoso é uma ordem de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus, eu poderia falar aqui da quarta coisa que Satanás não quer para o ser humano, mas eu vou parar na terceira. Numa próxima oportunidade, estarei falando da quarta coisa que Satanás não quer para o ser humano. E nós temos 7 coisas. A primeira e a segunda coisa, que é a primeira parte dessa mensagem, foi pregado no domingo passado. Você encontra no meu canal de vídeo no YouTube. Só procurar Missionário Trindade, você encontra essa mensagem. E essa mensagem de hoje também vai ser enviada para a internet e você vai encontrar lá. Que Deus abençoe a todos, amém? No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as demais coisas aqui eu vou falar para você, viu? Se você estiver aqui para ouvir, você vai ouvir muita coisa maravilhosa que Deus me deu aqui. E eu ainda tenho aqui mais 4 coisas que Satanás não quer para o ser humano. E você precisa estar aqui para ouvir. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Não deixe Satanás colocar na sua cabeça para você ser aquela pessoa que tem muita justificativa para não ajudar. Não deixa o diabo colocar na sua cabeça, quando o diabo falar na sua cabeça, não ajuda fulano que é preguiçoso, aí você vai ver se é realmente. Se for realmente, você vai ajudar, vai aconselhar a pessoa e você vai encontrar outras pessoas para ajudar, né? Quando o diabo soprar na sua mente alguma justificativa para você fechar a mão para a obra de Deus, fechar a mão para o necessitado, você vai falar para ele: sai, Satanás, porque eu sou uma pessoa generosa e eu tomo posse da possibilidade de ser vencedor. Eu tomo posse da promessa de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Não deixe o diabo fechar a tua mão. Seja uma pessoa generosa, porque Deus, ele foi tão generoso que ele fez tudo e ele tem provido todas as coisas para nós. Seja generoso com o próximo, seja generoso com a obra de Deus e você verá o milagre de Deus na sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.
Por falar em generosidade, você que já conhece o meu trabalho, o nosso trabalho, você tem visto aí as pregações na internet, outros meios de comunicação. Se você deseja nos ajudar, anota aí o número das contas para você depositar os seus dízimos e as suas ofertas para a obra missionária. Se você nos ajudar, seja com qual quantia for, né? Eu duvido que você não possa dar nenhum real para essa obra. Seja qual for a quantia que você desejar ajudar, vai estar ajudando não só a obra aqui de missão, mas famílias que precisam de cestas básicas, de roupas e etc. Então anote aí, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4. Você que acredita nesta obra, nos ajude e Deus vai te recompensar no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quem falou com todos foi o missionário Geraldo Trindade.